Pessoal, então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula, oficialmente, né? A gente já estava aí batendo um papo aí, mas vamos começar aqui oficialmente aqui. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda sexta-feira de manhã a gente vai estar aqui agarrado aqui, sexta-feira de manhã, todo mundo cansado, mas nós vamos tentar fazer das nossas aulas o melhor possível aí, para que a aula seja menos cansativa, tá? E aí hoje, então, gente, é uma aula de apresentação da disciplina, para vocês me conhecerem, conhecerem como é que eu trabalho, mas eu também já vou iniciar a unidade 1, tá? Então, pessoal, olha só, em primeiro lugar, né, para quem não me conhece, que parece que eu vi aí, pelo que eu perguntei, parece que todo mundo é a primeira vez que está estudando comigo. Então, é muito bom que eu me apresente, para que você me conheça exatamente, tal, sabe quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço. E eu vou apresentar a matéria também. Então, meu nome é Eduardo Nogueira Rocha. Muitos me conhecem como Eduardo Rocha. Agora, eu tenho 2 apelidos que eu gosto muito de, quando eu estou me apresentando para os alunos, explicar e falar sobre esses apelidos e tal, porque muita gente me chama por esses apelidos. E às vezes você vai ouvir falar alguém falando o apelido aí, não vai saber quem que é e tal. E aí eu deixo vocês à vontade para me chamar como vocês quiserem me chamar. Então, esses 2 apelidos, o primeiro é mineiro. Vocês já devem ter percebido o meu sotaque, né? Vocês já devem ter percebido que eu não sou do Rio de Janeiro. Eu moro há 20 anos no Rio de Janeiro. Mas vim lá de Minas Gerais. Vocês já devem ter percebido o meu sotaque meio mineiro aí. Eu já perdi um pouquinho do sotaque, mas ainda tenho um sotaquezinho meio mineiro ainda. Então, esse ano está fazendo exatos 20 anos que eu vim para cá. Em 2001. E eu vou até contar o porquê que eu vim para cá e o porquê do meu outro apelido. Então, tem gente que me chama de professor mineiro, tem gente que me chama de mineiro, fiquem à vontade aí. E o meu outro apelido é um nome artístico, na verdade. Eu também tenho um nome artístico, eu tenho que ter uma marca registrada, que esse nome é Capote. Então, tem gente também que me chama de professor Capote. Capote é estranho, mas é um nome artístico, porque eu sou músico, compositor, sou multi-instrumentista, cantor, compositor, tudo quanto é que você tiver aí, eu sou. Cantor, compositor, arranjador. E, na verdade, pessoal, eu vim para o Rio de Janeiro, é até interessante a minha história, que eu vim para o Rio de Janeiro para mexer com música. Não vim, eu nem imaginava, nem sonhava, nem se passava pela minha cabeça um dia dar aula na faculdade. Olha para você ver como é que a vida da gente muda. É impressionante. E aí, gente, o que aconteceu? Eu estava lá em Minas Gerais, eu sou lá do interiorzinho de Minas, minha cidade é muito pequenininha, eu nem gosto tanto de falar o nome da minha cidade, porque ninguém conhece, mas chama Arcos, é uma cidade pequenininha. Aí eu era cantor, compositor, instrumentista lá, tinha banda e tal. Resolvi ir para Belo Horizonte. Primeiro eu fui para Belo Horizonte, fiquei anos lá morando em Belo Horizonte, montei banda lá em Belo Horizonte. Gravei um CD com essa banda lá em Belo Horizonte. Vocês vão achar até estranho, mas lá em Belo Horizonte eu tive uma banda também, uma banda cover do Raul Seixas. Eu era Raul Seixas cover. Olha para você ver, meu Deus do céu. Eu tinha peruca do Raul, uma peruca igualzinha do Raul Seixas, usava um cavanhaque maior igual do Raul Seixas, tinha a roupa toda igualzinha do Raul Seixas, imitava bem a voz do Raul Seixas, tocava, cheguei a tocar por todo o interior de Minas com essa banda cover do Raul Seixas, chamava Baú do Raul. Depois a gente gravou um CD com músicas minhas, fizemos show com essa banda lá. Um dia, as coisas deu umas coisas erradas lá com essa banda lá, que eu não gostei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá para o Rio de Janeiro, mexer com música lá no Rio. E optando entre São Paulo e Rio, mas pensei comigo, Rio de Janeiro é bom que tem praia, eu gosto de praia, também todo mineiro, né? Todo mineiro gosta de praia.
A gente lá não tem praia, coitadinho de nós mineiros. Aí resolvi vir para o Rio de Janeiro. Só que quando chegou aqui no Rio de Janeiro, né, o que aconteceu? Eu já estava já com uns 29 anos, já tinha um tempinho que eu estava lá em Belo Horizonte. Eu falei, quer saber? Eu vou, antes de eu ficar aqui tentando mexer com música, eu fiquei com medo do seguinte, né? Eu já estava com uma certa idade, e eu ficar aqui tentando mexer com música, daí, depois de muitos anos, eu percebi que isso aí não tinha dado nada, e aí eu também não tinha estudado, imagina, tivesse chegado já numa certa idade, não tinha feito faculdade, tinha feito nada, a música não tinha dado nada, e aí? Aí eu falei, não, quer saber? Eu já tinha feito um ano de administração lá no interior de Minas, antes de eu ir para Belo Horizonte. Falei, eu vou tentar transferir as disciplinas que eu fiz para cá e vou agora, primeiro eu vou tentar concluir minha faculdade. Olha para você ver, eu vim para mexer com uma coisa, resolvi fazer outra, e aí, gente, minha vida mudou radicalmente. Aí eu falei, quer saber, enquanto eu estiver fazendo a faculdade, eu não vou mexer com música não, para não misturar as coisas. E fui terminar a faculdade, e durante a faculdade me despertou uma vontade muito grande de continuar estudando, fazer um MBA. Aí eu terminei minha faculdade, resolvi fazer um MBA. Aí também me despertou uma vontade muito grande de ser professor, que eu tive tanto professor ruim que eu tive na faculdade, que eu falei, gente, eu queria ser professor, eu queria tentar ser um professor melhor para os meus alunos. E, gente, minha vida foi mudando, que aí eu terminei um MBA, resolvi fazer outro MBA, fiz 2 MBAs muito bons, e nisso eu já comecei a trabalhar também. Quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava empregado numa empresa, lá de Copacabana, e de vez em quando eu falo muita coisa aqui dessa empresa, dessa experiência profissional que eu tive. Aí comecei a me dar bem lá nessa empresa, comecei a fazer MBA, tive essa vontade de ser professor, e aí quando chegou um certo momento, eu fui promovido a gerente lá nessa empresa, gerente comercial dessa empresa, fui chamado para dar aula na faculdade e embalei nessa vida aí. E aí essa questão da música, durante esse período, ela foi ficando meio que em segundo plano. E aí, quando foi um belo dia, eu falei, não, quer saber? Eu vim aqui para o Rio para mexer com música. Aí lá em Belo Horizonte, eu já tinha esse nome de Capote, esse apelido. Era um apelido que eu tinha lá, todo mundo me chamava de Capote. Quando eu mexia com banda, eu usava esse nome artístico, Eduardo Capote e tal. Aí um belo dia aqui no Rio, eu resolvi, aí eu já estava trabalhando, 2 empregos, começou a sobrar um dinheirinho, aí eu falei, gente, agora eu vou tentar investir na minha carreira de músico, né? Montei um home studio na minha casa, falei, vou gravar meus discos, tinha muita música, vou gravar meus discos e tal. E aí gravei, cheguei, quer ver que tem até aqui uns negócios para mostrar. Gravei um disquinho, tá vendo? Capote, olha lá, ó. Capote, esse disquinho chama Pra Parar de Me Doer. Isso foi em 2014. Cheguei a escrever um livro, chama As Chaves do Sucesso, ela também usando o nome Capote, As Chaves do Sucesso. Aí o que acontece, gente? No início de 2014, eu estava com tudo pronto para lançar isso no mercado, paralelamente aos meus trabalhos. Mas aí, não sei se vocês lembram, mas 2014 foi aquele ano que veio aquela crise financeira medonha, uma coisa horrorosa. E aí eu estava com os meus projetos prontos para colocar em prática, mas aí veio essa crise econômica, a empresa que eu estava lá, o negócio deu uma baqueada boa, a gente parou um pouco de fechar contratos lá, então minha renda caiu bastante. Na faculdade, eu dava aula numa outra faculdade nessa época, a faculdade também caiu o número de alunos, as turmas reduziram na faculdade, o negócio deu foi realmente uma crise bem ruim mesmo para os negócios. Os meus negócios declinaram,
comecei a passar um pouquinho de uma fase ruim na vida aí, então deixei os negócios meio de lado. 2015 a coisa piorou ainda mais, aí deixei tudo de lado, os meus projetos ficaram parados. Quando foi em 2016, eu acabei saindo daquela empresa lá de Copacabana, fui para uma outra e recomeçar minha vida numa empresa. Daqui a pouco eu saí daquela faculdade também, a Siciliana me trouxe para a Uniswan e eu praticamente recomecei minha vida toda. Então, olha para você ver, a coisa mudou completamente de cenário. Eu acabei deixando de lado meus planos. Aí, quando eu dei uma reestabelecida, que as coisas melhoraram no outro emprego, na Uniswan também as coisas engrenaram, graças a Deus e tal, deu uma melhorada. O início do ano passado, o início de 2020, aí eu falei, agora que a coisa engrenou de novo, eu vou colocar meus planos em prática de novo. Aí o que aconteceu em 2020, o ano passado? Veio a nossa famosa pandemia, essa tristeza danada aí, que atrapalhou de novo meus planos todos. Eu acabei saindo do outro emprego que eu estava, fiquei o ano passado só na Uniswan dando aula, não tenho um salário razoável aqui, mas também não sobrava dinheiro para investir nos projetos particulares meus, também não tinha nem jeito de investir, porque esse mercado de música foi o mais afetado, né? As coisas pioraram bastante de novo. Aí eu falei, vou esperar essa pandemia passar, isso tudo aí, para ver o que eu faço. Aí acabou, que esses projetos ficaram todos parados. Agora, esse ano agora, eu estou tentando botar meus planos de novo em ação. Eu aproveitei e montei uma empresa de consultoria nesse período para mim, estruturei a minha empresa de consultoria. Esse ano agora já comecei a fazer consultoria em algumas empresas, estou bem aqui na faculdade. Então, a gente está mudando o cenário de novo, a gente agora está caminhando aí para uma reta final da vacinação do pessoal. Espero que não apareça outra pandemia aí, outra variante que venha de novo atrapalhar nossos planos. Espero que a gente entre num cenário melhor aí o ano que vem. Então, eu espero que o ano que vem realmente eu consiga colocar meus projetos em prática aí. Então, por isso que eu tenho esse nome Capote. Então, todos esses planos meus aí serão lançados com esse nome Capote. Então, gente, eu estou falando isso tudo para vocês me conhecerem melhor, saber, né? Podem me chamar como vocês quiserem, eu não me incomodo. Esses apelidos que eu tenho, na verdade, eu sei que são apelidos carinhosos, o pessoal me chama de mineiro carinhosamente, me chamam de Capote também, eu gosto, é um nome artístico meu, eu tenho essa marca registrada. Então, podem me chamar de Eduardo, podem me chamar de Mineiro, podem me chamar de Capote, podem me chamar de professor Mineiro, professor Capote, o que vocês quiserem, eu não me incomodo, não tem problema não, tá? E aí, pessoal, deixa eu beber uma aguinha aqui, que sexta-feira de manhã minha voz já está acabando já. E hoje eu ainda tenho muita coisa pela frente ainda, um dia inteiro cheio de compromisso. Então, eu estava falando, gente, do grupo do WhatsApp. Em primeiro lugar, antes de eu passar para a disciplina, vamos falar do grupo do WhatsApp. Quem chegou depois aí, eu mandei aqui o link aqui, do grupo no WhatsApp. E eu queria deixar bem claro para todo mundo, para quem ainda não estiver lá no grupo lá, que esse grupo, gente, que eu falo porque tem alunos que falam assim, professor, precisa mesmo eu entrar no grupo, porque eu não gosto desses grupos de WhatsApp, porque o pessoal começa a ficar discutindo outras coisas. Então, vamos deixar claras as regras desde o início. Esse grupo é para tratar da nossa disciplina. É terminantemente proibido. Então, tem 3 assuntos, pelo menos que eu estou me lembrando aqui agora, que é terminantemente proibido. Política, eu não quero nem saber. Nem quero nem ver ninguém lá compartilhando, falando nada, nem negócio de Bolsonaro, de Lula, de política, de nada, de CPI, eu não quero nem saber. Nem de futebol também, nem de Flamengo, nem de ninguém, não quero saber, nem de religião, nem de nenhum tipo de assunto que não seja especificamente da nossa disciplina. Então, ali a gente vai... Eu até, às vezes, compartilho outros tipos de vídeos, mas que sejam vídeos relacionados à nossa disciplina. Quem quiser também pode compartilhar. Então,
Eu, como sou professor, como eu mexo com outras empresas, eu conheço, já estou há 20 anos aí no mercado, né? Tenho uma rede de relacionamentos farta. Eu recebo muita coisa, muita matéria, muito vídeo dessa área de administração, de RH, de liderança, de gestão de pessoas. Então, sempre que eu recebo um vídeo que tenha coisa relacionada ao nosso universo da administração, aí eu compartilho lá no grupo. É bom e tal. Se vocês também receberem algum vídeo bacana, um vídeo emocional aí que tenha né, uma mensagem bonita para passar de motivação, pode compartilhar também. Né? Agora, eu não quero que fique lá de tititi no grupo, e de historinha, e de política, e comece a discutir coisa que não tem nada a ver com a matéria. Eu já vou chamar a atenção da pessoa lá, por favor, não quero que compartilhe coisas que não sejam da nossa matéria. E aí, gente, o grupo também, ele é muito bom, porque é exatamente para facilitar a nossa comunicação. Que eu sei que a gente tem ali o Classroom. Vocês têm o meu e-mail corporativo, que eu posso passar. Daqui a pouco eu passo para vocês. Mas hoje, gente, vocês sabem, né, como é que funciona a coisa. Eu, assim como vocês também, eu fico 24 horas por dia antenado aqui no meu smartphone, no meu WhatsApp. Vocês também devem ser assim. Eu vou dormir até o último segundinho ali, antes de eu realmente fechar os olhos, eu estou lá ainda olhando lá se tem alguma mensagem importante lá nos meus grupos, na minha rede. Durmo. No outro dia, a hora que eu acordo, vocês também devem ser assim. A primeira coisa que a gente faz é abrir lá o nosso WhatsApp para ver se tem alguma mensagem importante lá. E agora, o e-mail Classroom, eu não fico o dia inteiro olhando meu e-mail. Então, eu tenho outros afazeres, eu tenho outras coisas na vida, outros projetos. Eu dou consultoria para empresas aí. Então, igual ontem, por exemplo, foi um dia que eu tive um dia de reuniões, o dia inteiro, a tarde inteira. Eu saí da reunião da empresa que eu estava lá, vim correndo para casa, já cheguei aqui em casa em cima da hora de começar minha aula, 6h30 da tarde comecei a aula, até 9 e tanto da noite. Terminei a aula, aí eu vou fazer janta, vou arrumar não sei o quê, aí tem que editar vídeo, um monte de coisa. Acabou que eu nem tive tempo de ver e-mail. Então, por exemplo, às vezes pode acontecer de você me mandar um e-mail lá, porque está precisando de uma coisa com urgência, e naquele dia eu não vi meu e-mail. Mandou uma mensagem lá no Classroom, naquele dia eu não vi lá as mensagens do Classroom. Agora, o WhatsApp, não tem como, eu vou ver, porque eu fico o dia inteiro olhando. Eu posso até não responder na hora, porque de repente eu estou numa reunião importante, eu não fico também durante a reunião, eu deixo o celular de lado. Mas assim que eu termino a reunião, eu vou lá ver meus grupos lá, vou ver minhas mensagens e vou responder você lá, uma dúvida que você tenha e tal. Você tem o grupo do WhatsApp, né? E agora, caso você também queira mandar alguma mensagem e não queira se expor lá no grupo, quer tirar uma dúvida lá, pode me mandar também uma mensagem no WhatsApp no privado também. Eu só peço que quando você for me mandar alguma mensagem no privado, que você se identifique, que fale que turma que é. E quando você me manda uma mensagem dentro do grupo, eu já sei que é a disciplina Desenvolvimento e Comportamento Humano, que é na turma da sexta-feira de manhã. Agora, se você me manda uma mensagem lá no privado, eu não sei nem que turma que é, eu fico meio perdido, eu tenho que tentar identificar, eu não sei quem que é aluno que é aquele. Tá? Então, eu estou falando que você pode entrar no grupo lá, que não vai ter esse risco de ficar de tititi de outros tipos de conversa paralela. Então, pessoal, vou começar a passar aqui os slides aqui que eu tinha mandado para vocês. Quem entrou depois no grupo e ainda não viu o material, deixa eu aproveitar e fazer isso aqui, porque eu vi que teve um monte de gente que entrou aqui no grupo depois. Deixa eu recompartilhar o material que eu tinha compartilhado lá no grupo, para que a pessoa tenha acesso. Eu mandei de novo material para quem entrou depois no grupo lá, está lá. Eu mandei um slide falando da apresentação da disciplina, o slide da unidade 1
e um outro documento que é um plano de ensino. Deixa eu só fazer um testezinho aqui, pessoal, para ver se vocês estão vendo aqui a minha tela. Ó. Eu estou compartilhando aí um slide que é a apresentação da disciplina. Pessoal, vamos lá. Então, olha só. Apresentação da disciplina. Gente, essa disciplina, vou ler os objetivos aqui e vou alertar vocês para uma coisa assim, da importância de vocês estudarem recursos humanos. Essa disciplina ela faz parte das disciplinas voltadas para a área de recursos humanos. Então, olha lá, o objetivo dessa disciplina é compreender a importância do comportamento humano como fator preponderante entre todos os relacionamentos na organização. Objetivos específicos: identificar e aplicar os principais métodos de avaliação do desempenho, compreender e interpretar as etapas do processo de treinamento e desenvolvimento como forma de investimento organizacional. Então, ó, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Essa disciplina, ela é meio que complementar a uma outra disciplina que eu até tenho ela também, que é gestão de recursos humanos. Na disciplina de gestão de recursos humanos, a gente vê várias coisas da área de recursos humanos, como recrutamento e seleção, são subsistemas da área de RH. A gente vê recrutamento e seleção, a gente vê plano de cargos e salários. Lá na outra disciplina, a gente vê política de remuneração estratégica e outras coisas aí da área de RH. E aí, essa disciplina agora, a gente vê outros subsistemas importantíssimos, principalmente as duas primeiras unidades, eu vou mostrar já já para vocês o conteúdo, é exatamente avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Gente, isso tem uma importância na vida de um profissional que vocês vão ver ao longo do nosso curso. Ao longo do curso, vocês vão ver a importância disso. Então, olha lá, identificar e aplicar os principais métodos de avaliação de desempenho, compreender e interpretar as etapas do processo de treinamento e desenvolvimento, é importantíssimo isso. Outra coisa, na unidade 3, a gente começa a falar da diversidade organizacional, distinguir as diferenças individuais que compõem a diversidade. Essa unidade 3 também ela é importantíssima. Eu vou mostrar para vocês já já o que está dentro dessa unidade 3. Reconhecer e praticar os processos de inclusão social, classificar os conflitos organizacionais. Então, gente, distinguir as relações de poder e reconhecer os aspectos das políticas nas organizações. Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar uma coisa muito importante para vocês sobre a importância disso aqui, tudo que eu li aqui, ó. Eu costumo falar, gente, para todos os alunos meus, de todos os cursos. Eu tenho aluno, às vezes, tem turmas, às vezes, minhas, de graduações variadas. Às vezes eu tenho aluno de contábeis dentro da turma, às vezes eu tenho aluno de engenharia da produção dentro da turma. Então, eu gosto de chamar atenção para os meus alunos. E a maioria das turmas minhas é de administração, da área de administração e RH. Quando eu estou com turmas de administração, eu costumo falar, gente, vocês precisam entender uma coisa. Essa área de RH hoje, ela tem uma importância para a carreira de vocês e que é independente de qual área você vai seguir para a sua vida. Porque mesmo que você está fazendo administração e vai seguir para a área, por exemplo, de finanças, você precisa entender tudo que existe sobre RH. Não adianta. Hoje, entender de RH é um aspecto fundamental para a carreira de qualquer profissional. E mesmo que seja de outras graduações, como engenharia da produção ou contábeis, por exemplo. Por quê? Né? Quando eu estou falando para turmas de administração, eu costumo falar, gente, a área da administração, dentro de uma empresa, você tem basicamente 4 áreas bem definidas. Você, né, ao longo do curso de administração, você vai ver muita coisa de finanças, você vai ver muita coisa de RH, você vai ver muita coisa de marketing, você vai ver muita coisa de produção,
Aí tem algumas outras áreas também, né, que o pessoal costuma separar, tipo logística. Tem gente que gosta de separar estratégia, mas outros já falam que a estratégia ela está dentro da área de marketing também. Mas assim, de um modo geral, você tem basicamente essas 4 áreas que eu falei. Então você tem aí umas 4, 5 disciplinas voltadas para finanças, tem matemática 1, matemática 2, matemática 3. Aí você começa a fazer matemática financeira. Aí você tem análise de investimento, você tem gestão financeira orçamentária, várias disciplinas dentro da área de finanças. Aí você tem várias disciplinas dentro da área de RH. Gestão de RH, desenvolvimento do comportamento humano, outras disciplinas aí, liderança. Aí você tem produção. Aí você tem o marketing, né? Introdução ao marketing, marketing estratégico, comportamento do consumidor, pesquisa de mercado. Aí, vamos supor que você fale assim, professor, mas eu vou seguir para a área de finanças. Eu quero ser um gerente financeiro, um exemplo, né? Tá bom, você vai ser um gerente financeiro. Mas aí eu gosto de alertar você para uma coisa. Para você crescer dentro dessa área de finanças, dentro de uma empresa, se você quer ser um gerente financeiro, para você crescer, você vai passar a comandar pessoas. Quanto mais você cresce, mais pessoas você vai ter abaixo de você, para você comandar. Por isso é que eu falo que RH é uma área importantíssima. E outra coisa, gente, às vezes você está começando sua vida profissional agora, talvez você não se atentou para isso que eu vou falar. As empresas hoje, elas estão de olho em profissionais para promover pessoas, elas estão de olho em profissionais que a empresa percebe que elas entendem de gestão de pessoas. Então, se você quer seguir na área financeira, por exemplo, quer ser um gerente financeiro, quer ser um diretor financeiro, você também precisa entender de gestão de recursos humanos. Porque a empresa ela vai estar de olho em você, falar, opa, olha lá o Zé Luiz, um exemplo, tá, Zé Luiz? O Zé Luiz, o cara está lá na área de finanças, o cara entende tudo de finanças, está se formando em administração, está com pretensão de fazer MBA na área de finanças, entende de finanças, um exemplo, né? Tem tudo para seguir na nossa empresa na área de finanças, virar um gerente financeiro, virar um diretor financeiro. Agora, como é que está a parte dele de gestão de RH? Eles vão olhar isso. Ele tem esse lado da liderança, ele é um bom líder, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe comandar uma equipe. Se a empresa perceber que não, vai barrar sua promoção, você não vai ser promovido. Tem esse porém, sabe? Então, assim, o que eu aconselho? Quando você estiver se formando, é lógico, você quer seguir na área de finanças, então, quando se formar, vai fazer um MBA em finanças, tá? Primeiro, vai focar na sua área que você quer seguir. Se quer seguir na área de marketing, vai fazer um MBA em marketing. Agora, eu chamo a atenção do seguinte, ó, a primeira oportunidade que você tiver, depois que você fizer seu MBA lá em finanças, que aí você, de repente, já está crescendo lá na empresa nessa área de finanças, vai fazer um MBA ou um curso voltado para a área de RH, que isso vai fazer muito bem para a sua carreira. Vai ser importantíssimo para a sua carreira, que a sua empresa vai olhar para você e vai falar, além do Zé Luiz entender tudo de finanças, ele também entende de RH. Então, ele vai ser um bom gestor financeiro, mas ele também vai ser um bom gestor de pessoas. Porque se você for promovido a gerente financeiro, você passa a ter uma série de pessoas abaixo de você para você comandar. Se você for promovido a diretor financeiro, aí que você vai ter mais pessoas ainda para você comandar. Quanto mais cresce, mais pessoas tem para você comandar. Mais conhecimento você vai ter que ter nessa área de RH. Então, é imprescindível que você tenha bons conhecimentos nessa área de RH para você crescer na sua carreira. Tá? E aí, muito aluno fala assim, professor, mas por que eu tenho que entender de RH se eu vou ser gerente financeiro? A empresa tem o RH.
O RH tem que dar conta disso. E não é bem assim. A empresa tem o RH, tudo bem, beleza, eu concordo. Só que quando você estuda hoje RH, você passa a entender que o RH hoje, ele trabalha em forma de parceria. Ele tem os chamados partners, que são os parceiros em cada setor. O gerente financeiro lá, ele também é um gestor de RH. O RH hoje, ele funciona numa grande empresa, as empresas que já se modernizaram, já se adequaram às novas práticas, né? O RH tomou uma importância tal dentro da hierarquia da organização, né? O diretor de RH hoje, ele participa do processo estratégico da organização, do planejamento estratégico da organização. E as empresas fizeram o seguinte, cada gestor de cada área, ele também é um gerente de RH, ele também é um gestor de pessoas. E o diretor de RH, o gerente de RH lá, ele vai trabalhar em parceria. Ele vai dar uma consultoria para os outros setores. Então, o gerente de financeiro, o gerente de marketing, o gerente de produção, o gerente de logística, ele também tem que ter conhecimento de RH. O diretor de RH vai dar uma consultoria lá. Então, por exemplo, hoje, quando a empresa vai fazer seu processo seletivo, vai selecionar pessoas para a área de finanças, o RH que vai fazer o processo seletivo. Vai fazer todas as etapas, as triagens de currículo, as primeiras entrevistas, mas quando chega lá no final do processo seletivo, na reta final do processo seletivo, se é um processo seletivo para a área financeira, o RH vai chamar o gestor financeiro para participar da reta final do processo seletivo. Então, é bom que você tenha um conhecimento também de recrutamento e seleção. Quando o RH vai preparar lá a avaliação de desempenho da empresa, você é envolvido nesse processo também. E é bom que você tenha conhecimento até para conversar com um gerente de RH para vocês escolherem os melhores métodos de avaliação de desempenho lá para o seu setor. Você vai dar pitaco no negócio também, vai participar do processo também. E o treinamento e desenvolvimento, você também participa. Tem o RH para fazer todo o processo de treinamento, mas você também é responsável por treinar a sua equipe também, junto com o RH, em parceria. Entendeu como é que funciona? Então, se você se especializa só na área de finanças e fica focado só na área de finanças e não desenvolve suas habilidades na área de RH, em algum momento vai faltar esses conceitos para você. Em algum momento você vai ter problema. E outra coisa, gente, ó, isso é coisa que eu já cansei de ver ao longo da minha vida profissional. Só aqui no Rio, 20 anos trabalhando, eu já vi diversas situações, o seguinte, ó, que a empresa pegou um camarada lá, olhou para ele e falou, opa, esse cara entende bem de finanças. Estava lá na área, um assistente financeiro que era muito competente, muito bom de finanças. Aí o cara se formou em administração, começou a fazer MBA em finanças, a empresa falou, opa, vamos promover o fulano. A hora que teve uma oportunidade, a empresa pegou e falou, o cara já está preparado para ser um gerente financeiro. Promoveu ele a gerente financeiro. Daqui a pouco o negócio deu tudo errado. Eu já vi isso. Sabe por quê? O cara era excelente em finanças, mas não entendia de liderança, não entendia de gestão de pessoas. Quando a empresa promoveu, ele foi tomar conta da equipe, ele começou a não dar conta de comandar a equipe não aceitou bem a liderança dele, ele não teve habilidade para liderar o grupo começou a se perder, o resultado não apareceu, aí é que a empresa foi perceber que fez uma escolha errada, que aquele profissional ele não tinha habilidade para trabalhar com a equipe, não tinha habilidade para liderar pessoas, e aí os resultados foram ruins, a empresa pegou e dispensou o cara. Isso aí eu já vi, já a vida inteira eu passei
observando isso acontecer nas empresas. A empresa escolheu errado a pessoa, não percebeu que ela não tinha essa habilidade de recursos humanos. Sabe? Então, é para você evitar que isso aconteça na sua vida. Você tem que entender lá de produção, mas você tem que entender de RH também, se você quer crescer. E eu tenho certeza que todo mundo quer crescer. Eu duvido que tenha alguém aí fazendo a faculdade e vai falar, não, pessoal, eu quero ficar mesmo lá embaixo, mesmo, não quero crescer na minha vida. Não, não tem jeito. Se você está fazendo a faculdade é porque você está buscando crescimento profissional. Só uma coisinha aqui, pessoal, eu lembrei, a hora que caiu lá o sinal da internet, na verdade, eu ia mostrar para vocês um canal meu do YouTube, agora que eu lembrei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Na hora que eu fui entrar no YouTube, a minha internet deu problema. Foi isso que aconteceu. Ó, meu canalzinho aqui, acho que vocês devem estar vendo aí o meu canal do YouTube, não estão? Olha lá, Eduardo Sim. Capote. Então, gente, olha aqui, ó. Esse canalzinho aqui, Eduardo Capote, eu vou mandar depois os links tal direitinho para vocês, é que eu posto todos os vídeos das minhas aulas. Olha lá, tem vídeo aqui, tem uma tonelada de vídeo de aulas passadas de todas as turmas minhas, ó. Coisa que não acaba mais desde que surgiu essa pandemia, que a gente passou a ter aula por videoconferência. Aí o que é que eu faço? Eu gravo o vídeo, tenho todo o cuidado de gravar o vídeo. Depois da aula, hoje, a hora que eu tiver um tempinho até a noite, eu faço uma pequena edição no vídeo. A pequena edição é o quê? Eu vou cortar o iniciozinho, que às vezes não teve, né? Eu fiquei ali esperando para começar a aula, eu corto aquele pedacinho. Hoje eu vou pegar aquele pedaço que caiu o sinal, que a gente ficou aqui batendo cabeça, eu corto aquele pedacinho. Daqui a pouco eu dou um pequeno intervalo para pegar mais água para mim, 5 minutos de intervalo. Então eu corto aquele intervalinho lá. No final também sempre sobra um pedacinho, eu corto aquele pedacinho, edito o vídeo, coloco umas legendas direitinho e tal, e vou lá e posto. E hoje à noite ou amanhã cedo eu mando lá no grupo do WhatsApp, eu mando o link para vocês verem o vídeo. E aí, depois, ó, o que eu faço? Eu crio uma playlist, ó. Gente, olha só como eu amo vocês, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar uma playlist aqui do período passado, ó. Vamos ver lá, planejamento, gestão e estratégia. Ó, playlist aqui com todos os vídeos dessa turma minha de planejamento, gestão e estratégia. Então, eu coloco lá, videoconferência, hashtag 1, a data. Videoconferência, hashtag 2, a data. Todas as aulas que eu dei ao longo do período para essa turma. E aí, gente, como eu amo muito vocês, olha o que eu faço ainda. Ó, vamos supor que eu vá abrir um vídeo aqui, ó. Todo o conteúdo daquela aula, quando você dá aqui a mostrar mais, eu coloco ali o conteúdo da aula, ó. Tá vendo? Para que eu coloco o conteúdo da aula? Porque lá na frente, quando você for estudar para a prova, aí você fala assim, aí tem uma questão lá falando de um determinado assunto, vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Essa turma minha de planejamento estratégico, eu tenho uma questão na prova lá que fala de matriz SWOT. Aí o aluno quer dar uma estudada e quer ver, assistir de novo aquela parte da aula que eu falei da matriz SWOT, para ele não precisar ficar assistindo todos os vídeos de novo para ver onde eu falo de matriz SWOT, você já tem o conteúdo da aula aqui, ó. Então, o aluno quer ver a aula que eu falei de matriz SWOT. Ele vem cá, ó, não foi nessa aula, não está aqui. Então, ele vai lá, essa aqui era a aula 4, deve ser a aula 5, vamos ver. Vamos ver se é nessa aqui. Aí fica fácil de você localizar. Aqui, ó, foi nessa aula, tá aqui, ó, conteúdo da aula lá, matriz SWOT, sugestão da matriz SWOT. Então, ele já vai direto na aula que tem aquele assunto, para não precisar de você ficar assistindo os vídeos todos novamente. Então, daqui a pouquinho, hoje é a nossa primeira aula, eu ainda não vou criar playlist ainda, mas amanhã eu já vou postar a aula de hoje. Semana que vem, eu já posto a aula da semana que vem. Na hora que eu já tiver uns 3 vídeos, aí eu já crio a playlist dessa turma. Aí, de vez em quando,
eu mando, de vez em quando eu mando para vocês o link da playlist, e quando tiver lá nas vésperas da prova, eu também mando o link da playlist para você estudar, tá? Aí já já eu vou falar sobre a prova, tá? Já já eu vou mostrar como é que funciona a prova para vocês. Então, falei já do WhatsApp, falei do canal do YouTube, já falei os objetivos da nossa aula, da importância de você estudar recursos humanos na vida de vocês, que vai ser bom para a vida profissional de vocês, né? Vamos ver, então, para a gente estudar atingir todos esses objetivos aqui, a gente tem 4 unidades. Então, hoje, eu já mandei para vocês lá a primeira unidade, vocês viram que é uma unidade grande, são 70 slides, é coisa para danar. Porque essa primeira unidade é uma unidade importantíssima, esses assuntos eles são muito importantes. Nós vamos falar de avaliação de desempenho, eu vou iniciar hoje, porque eu já tenho que dar um início hoje para ficar mais fácil, porque é muita matéria para vir para frente aí. Se a gente bobear e ficar enrolando no início, depois não dá tempo de concluir a matéria para a prova, então eu já preciso iniciar hoje. Na aula que vem vocês vão ver a importância dessa disciplina, porque a gente na próxima aula já vamos começar a falar de métodos de avaliação de desempenho. Aí você tem métodos tradicionais de avaliação de desempenho, os métodos modernos de avaliação de desempenho, os principais erros que ocorrem na avaliação de desempenho. Aí a gente pega os métodos tradicionais e faz um confronto com os métodos modernos de avaliação de desempenho. A gente vai falar bastante, eu tenho uma experiência muito grande com isso, sabe? Eu observo aí as empresas, eu dou consultoria para empresas, então eu vejo as empresas tentando fazer avaliação de desempenho, empresas menores, que não têm muita estrutura de RH ainda, vão tentar colocar um método de avaliação de desempenho em prática na empresa e faz aquilo errado. Então, às vezes, em vez de funcionar positivamente, aquilo funciona negativamente. Daqui a pouco eu já vou iniciar a unidade 1, eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que eu já vi por aí afora. Então, é bom você entender realmente como é que funciona uma avaliação de desempenho, porque uma hora, se a sua empresa for adotar um método lá de avaliação de desempenho, você também poder participar, você saber dar pitaco naquilo, você saber ajudar a empresa a implementar um método bom que vai funcionar realmente, positivamente. Aí, logo depois, terminando a unidade 1, a gente entra já falando de treinamento e desenvolvimento, que é outro subsistema importantíssimo. E esses 2 subsistemas, eles funcionam em conjunto. Porque, às vezes, o maior erro que acontece, a empresa faz um questionário de avaliação de desempenho que já está meio ultrapassado, aquele método lá não é o melhor, ela faz isso de vez em quando, apenas quando lembra de avaliar desempenho, e às vezes também treinamento também, a gente vê muito, né? Empresas fazendo, às vezes eu vou dar consultoria numa empresa, né? Então, primeira coisa, eu bato um papo com os diretores e tal, aí eu pergunto, você faz treinamento e desenvolvimento? Faço. Como é que é o treinamento de vocês aqui? Como é que você faz treinamento? Aí o cara fala, de vez em quando, eu mesmo, eu sou o diretor aqui, de vez em quando eu mesmo que gosto de dar esses treinamentos, de vez em quando eu pego um tema importante aí, preparo um treinamento, preparo uma palestra, aí eu reúno todo mundo no auditório da empresa e eu mesmo faço lá o treinamento com a turma. Aí é um erro que acontece, que a gente vai ver que, tudo bem, né? O cara que está fazendo isso na empresa dele é melhor do que não fazer nada, né? Mas a gente vai ver que existe uma metodologia para se aplicar treinamento e desenvolvimento. E outra, que o treinamento ele funciona em conjunto com a avaliação de desempenho. Você precisa avaliar o desempenho para ver, e é separado essas avaliações por setor, porque você tem que avaliar o desempenho lá do pessoal, por exemplo, da área de finanças, para entender onde eles estão pecando, o que eles precisam de treinamento, né?
onde eles estão indo bem, mas entender aonde eles estão indo mal e o que você precisa reforçar em termos de treinamento. Que aí você prepara, faz um planejamento de treinamento e desenvolvimento com base na avaliação de desempenho que você fez. Aí está casando uma coisa com a outra. Você está avaliando o desempenho e preparando o treinamento para suprir aquelas deficiências que foram apontadas na avaliação de desempenho. Né? Olha para você ver como é que a coisa já vai tomando um rumo. Né? Você já começa a entender. Antônio, pode falar. Professor, falando nessa questão de treinamento e desenvolvimento, na empresa que eu trabalho, quando eu fui contratado em janeiro, eu falei assim, tá bom, mas eu vou ter treinamento? Eu nunca tive acesso a sistemas, nunca tive acesso, por exemplo, ao meio corporativo dentro do escritório. Então, vou ter algum tipo de treinamento? A pessoa, não, vai sentar com uma pessoa, ela vai te explicar as coisas e vai ter isso. Poxa, tá bom. Pelo menos a pessoa vai me passar alguma coisa ali para eu poder entender. Quando foi em abril, mais ou menos, com maio, teve uma reunião, né, já com o diretor, o presidente da empresa e tudo mais, e foi falado exatamente sobre treinamento, que teriam desenvolvimentos para melhorar o desempenho da filial e fazer tudo, assim, ser um pouquinho melhor para os clientes, né? E, assim, é mais ou menos dessa forma, como você falou. Eles pegam e, tipo, bora todo mundo para o auditório e é isso. E esse é o treinamento. Ou então, às vezes, é o workshop. Entendeu? Geralmente, a gente faz muito workshop. Uma vez a cada 2 meses fazem. Quando lembra, a gente está precisando fazer um novo. E aí, Antônio, sabe qual que é o maior erro? O maior problema? A gente vai falar muito disso quando entrar na unidade 2, mas eu já vou antecipar para você entender, já que você falou isso aí. É bom a gente ir batendo papo realmente. Eu gosto, quando a gente for entrar nos assuntos, eu gosto de ouvir vocês também, pessoal. Né? Tem alguém aí que está trabalhando em alguma empresa, como é que é feito lá na empresa de vocês? Não é para ficar falando mal de empresa de ninguém. Eu até nem gosto que o aluno fique citando o nome de empresa. Eu aqui dou vários exemplos de empresas que eu vi fazendo a coisa errada, mas eu nunca cito o nome da empresa, para não ser antiético, né? Para também não ficar expondo empresa nenhuma. Mas é bom para a gente ver o que acontece, porque os erros acontecem por aí afora em muitas. Eu costumo falar o seguinte: empresas, a gente quando vai para essas empresas grandes aí, tipo assim, essas multinacionais, como, por exemplo, uma Nestlé, Nestlé, eu não conheço muito bem lá dentro da Nestlé, não. Mas a gente imagina o quê? É uma empresa multinacional que deve ter um RH muito bem estruturado. Então, quando você pega uma grande organização, uma multinacional, elas normalmente, elas trabalham bem dentro das metodologias hoje que devem ser aplicadas. E normalmente eles não estão cometendo erros, não. Mas quando a gente pega empresas menores, empresas pequenas, a gente vê muito erro, porque às vezes é o dono da empresa que cismou de... Acontece muito, o cara abriu uma empresa, aquela empresa do cara deu certo, a empresa está crescendo, mas o dono da empresa, ele não é administrador, ele é uma outra coisa. Ele é um advogado, ele é um engenheiro, num dia lá ele resolveu, enxergou uma oportunidade, abriu o negócio dele, ele toca bem ali o negócio, porque ele tem uma formação de engenharia, sabe, ele dá com números, com finanças e tal, mas ele não tem formação boa na área de RH, por exemplo. E aí é uma empresa ainda pequena, que ainda não tem um departamento de RH, e aí ele mesmo. Nada contra, né, essa formação do engenheiro, eu tenho de certa forma, admiração por engenheiros, pelo tanto de cálculos que eles sabem fazer, eu acho muito bacana, mas ele não tem formação na área de RH. E aí, eu estou falando de engenheiro porque é um exemplo que eu gosto de dar de uma empresa que eu fui fazer consultoria uma vez, que o dono era engenheiro. Ele tocava bem ali a empresa, mas essa parte de RH era feito do que estava na cabeça dele. Então, Antônio, o que eu costumo falar? Essa parte de treinamento, né? Eu já vi diversas empresas fazerem isso que você falou aí.
o dono lá, de vez em quando ele, gente, ó, vamos fazer um treinamento, vamos, o que nós vamos... Aí ele pega um tema, vamos falar sobre o assunto tal. Aí alguém lá do RH dele, ou ele mesmo, prepara, um gerente que ele tem, prepara um treinamento, um workshop, um negócio, reúne todo mundo lá no auditório e dá aquele treinamento para todo mundo. Onde está o erro disso? Sabe o que eu costumo falar? O pessoal, essa empresa, eles estão dando, eu costumo fazer uma comparação para você entender. Eles estão dando remédio para quem não está doente. Como assim, dando remédio para quem não está doente? Igual, vou dar um exemplo. Numa empresa que eu fui uma vez, o cara lá, o diretor, ele percebeu que alguns funcionários que tratavam diretamente com clientes, que respondiam os e-mails dos clientes, os gerentes de relacionamento daquela empresa, estavam com uma certa deficiência no português. Ele viu, ele andou vendo alguns e-mails lá de resposta ao cliente com erros de português, e erros até grosseiros. O cara falou, opa, o pessoal está precisando de um treinamento em português. Vou contratar um treinamento em redação comercial. E contratou uma empresa de consultoria especializada em português, né? em redação comercial e essas coisas. E pagou caro, pagou uma fortuna lá para 4 semanas de treinamento em português lá para a empresa, para todo mundo. Todo mundo da empresa participou do treinamento em português. Aí, qual que é o erro disso? Aí, eu depois que eu estava lá dando a consultoria, eu vi aquele negócio e fui investigar. Eu descobri que lá dentro da empresa tinha lá, por exemplo, um camarada lá que no passado ele já tinha sido professor de português. Aquele cara precisava de treinamento em português? Não. Tinha um outro grupo de pessoas que também participaram do treinamento, que eles eram específicos da área financeira da empresa. O cara ele nem respondia e-mail para cliente, ele nem usava tanto português. O cara ficava lá o dia inteiro mexendo com planilhas eletrônicas, com um sistema financeiro, com números. E você precisa dar treinamento em redação comercial para esse pessoal? Nem tanto. Tinha outro pessoal lá que era mais da área de produção, que também não lidava com o cliente, não precisava tanto, estavam precisando de outros tipos de treinamento. E aí, quando uma empresa contrata um treinamento desse, ela normalmente ela paga por pessoa. Como é que a empresa de consultoria precifica o serviço dela? Ela vai falar o seguinte para a empresa, ó, quantas pessoas vão participar desse treinamento? O cara vai falar, 30, 40 pessoas. O cara vai falar, 30, ele tem um númerozinho lá, 30 vezes tanto, ó, vai custar R$11.000 o treinamento. É por pessoa. E você está dando remédio para quem não está doente, para quem não precisa daquele remédio. Então, é por isso que eu falo, você tem que fazer a coisa em conjunto, você tem que fazer a avaliação de desempenho. Aí, por exemplo, aquele pessoal da área de finanças, você vai avaliar o quê? O cara da área de finanças, ele precisa ter conhecimento de Excel, ele precisa ter conhecimento de matemática financeira, de análise de investimento, de análise de indicadores. Aí você tem que entender o que ele mexe, o que ele faz, né? Qual que é o dia a dia dele, as ferramentas que ele manuseia. Aí você vai avaliar ele com base naquelas ferramentas que ele executa. E aí você vai entender o que ele não está muito bem, o que ele precisa, se é Excel, se é análise de investimento, e aí você vai preparar um treinamento para aquela turma lá, voltado para a área deles. Pessoal lá da área de vendas, você vai avaliar o quê? O cara precisa ter conhecimento de técnicas de vendas, precisa ter relacionamento com o cliente, capacidade de persuasão, aí você vai avaliar ele naqueles aspectos. E aí vai identificar aonde está os gaps, né? Onde está ali as áreas que ele precisa de melhoria. E vai providenciar um treinamento para aquela área. De vez em quando, tudo bem, se você quiser fazer um treinamento genérico, um treinamento motivacional, envolvendo todo mundo, tudo bem. Né? Não estou querendo dizer que está proibido, não. Mas você precisa fazer o negócio sincronizado, avaliar desempenho e preparar treinamento voltado para a área de cada um. Aí você está fazendo um treinamento eficiente.
Isso a gente vai ver que funciona como um ciclo. Em todas as etapas do treinamento e desenvolvimento que você tem que cumprir. Concorda comigo? Sim, professor. Entendeu? Aí você está fazendo a coisa da forma certa. Aí a gente vai ver isso com bastante detalhes lá. Quando for falar dessa unidade 2 aqui, ó, treinamento e desenvolvimento, vamos ver lá as etapas do treinamento e desenvolvimento, os tipos de treinamento, formas de desenvolvimento humano e organizacional. Então, muito bacana também essa unidade. Depois a gente entra nessa unidade 3, que é também mais do que bacana, gente. Essa unidade aqui ela é importantíssima. Porque aí, gente, nós vamos falar de uma coisa que eu acho assim, que talvez seja o coração da área de gestão de recursos humanos. Que a gente vai estudar o comportamento organizacional. Principalmente isso aqui, ó, percepção e a diversidade nas organizações. Tá, gente? Olha só, quer ver? Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. Eu estava falando mais cedo, acabou que depois eu mudei de assunto e não falei uma coisa que eu queria falar. Quando eu pego uma turma nova de ADM, eu costumo fazer uma pergunta. Gente, a área de administração, ela tem aquelas 4 áreas, não tem? Que eu falei, né? Tem finanças, marketing, produção e RH. Aí eu pergunto, pessoal mais novo no assunto, qual dessas áreas você acha que é a mais difícil de você trabalhar, de você lidar? Gente, todo mundo, a grande maioria acha que é a área de finanças, né? Ah, professor, com certeza é de finanças. Finanças, matemática é muito difícil, finanças envolve muita matemática. Finanças deve ser uma coisa muito difícil, outros acham que de repente é produção. E na verdade não. Se você fizer uma pesquisa, pegar 100 empresários, fizer uma entrevista com 100 empresários e perguntar qual é a área mais difícil de você lidar dentro de uma empresa, 99,9% vão falar que é a área de RH. Impressionante. E é mesmo, tá? Por que a área de RH é tão difícil? Exatamente por causa daquele assuntinho lá, a diversidade. O que é isso? Nessa unidade, nós vamos ver isso. Por que é difícil? Olha só, porque se você for pegar realmente finanças, matemática, a matemática realmente ela é um pouquinho complicada mesmo, eu concordo. Muita gente tem dificuldade com a matemática. Mas hoje, gente, quando a gente fala de finanças dentro de uma empresa, você tem planilhas que ajudam a nossa vida, você tem sistemas financeiros moderníssimos que facilitam bastante a nossa vida. E o que torna mais fácil a área de finanças? Porque a matemática, ela é perfeita. Matemática, 2 mais 2 é 4, acabou. 3 mais 3 é 6. Não tem jeito de, assim, de repente, professor, de repente 2 mais 2 pode ser 3,5. Não. 2 mais 2 é 4, pronto, acabou. Então, quando você abre uma planilha, os números têm que bater, os números vão bater. E os sistemas hoje modernos já fazem os cálculos sozinho, tudo para você. Você às vezes nem precisa ter tanto conhecimento de número, não. Você joga as coisas lá no sistema, o sistema já calcula tudo para você, os indicadores financeiros e tal. E a matemática é precisa. Agora, quando você está falando de pessoas, não é preciso. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cabeça. Então, você tem muito conflito dentro das organizações por causa disso. E aí, quando a gente vai falar dessa unidade 3 aí, eu vou passar para vocês diversos testes de personalidade que a gente tem para aplicar. Que aí você começa a entender o quanto as pessoas são diferentes e por que acontece tanto conflito dentro das organizações. Então, você tem um teste lá que chama MBTI. Esse teste MBTI famosíssimo no mercado, né? Quando você faz o MBTI, quando você entende ali, você vê que existem 16 tipos de personalidade no ser humano. Olha para você ver. 16 tipos de personalidades diferentes. E cada tipo de personalidade, a pessoa tem uma personalidade diferente que ela pensa de uma forma diferente dos outros. Ela age diferente dos outros, ela tem emoções
diferentes dos outros. Fora isso, você tem um teste que chama dominância cerebral, que eu vou passar isso tudo para vocês. Vocês vão fazer esses testes também. Quando você faz o teste da dominância cerebral, você vê que o nosso cérebro ele pode ser dividido em 4 partes. E cada um de nós pensa predominantemente com uma região do cérebro. É impressionante. E cada um de nós, predominantemente, né, a gente usa o cérebro de uma forma global, né, usa o cérebro como um todo, mas a gente usa predominantemente uma certa região do cérebro. E aí você vai identificar a região que você usa mais. Lado direito da frente, o lado direito de trás, ou o lado esquerdo de trás, ou o lado esquerdo da frente. Então, tem 4 tipos de dominância cerebral. E cada um dessas pessoas também tem pensamentos diferentes. Você tem um cara que pensa com o lado esquerdo de trás, que é o lógico, o cara que é mais na área da lógica, da matemática, mais propício para trabalhar com sistemas, para fazer programas de computador, essas coisas e tal. Normalmente, quem é da área da computação é esse pessoal, que é o lógico. Mas aí você tem o cara do outro extremo, que sou eu, por exemplo, que eu penso com o lado direito de trás. Eu sou o relacional, mais emocional. Então, eu não sou muito ligado a essas questões de números, de fórmulas, de lógica, não. Por isso que eu fui para a área de vendas, por isso que eu sou professor, por isso que eu sou da área de RH, da área de marketing, sabe? E então, dentro de uma empresa, você tem todas essas pessoas juntas trabalhando, pessoas diferentes. E o pior, né? Que aí o cara fala, então, o melhor que eu tenho é contratar todo mundo que pensa igual? Não, infelizmente, o pior de tudo é que a empresa precisa todas essas pessoas dentro dela. Porque, por exemplo, para você contratar um cara para a área de sistema lá, tem que ser aquele cara mais lógico. Ele tem certas habilidades que vão proporcionar a ele construir um sistema melhor. Agora, se você quer contratar um cara para a área de vendas da sua empresa, aí você não pode contratar aquele cara lógico lá. Tem que ser esse cara emocional, relacional, que ele vai saber entender o lado do consumidor, vai saber chegar lá com um jeitinho melhor lá no consumidor para apresentar a empresa, para convencer o consumidor de ser cliente da sua empresa. Então, você precisa de todo mundo. Você tem que aprender a fazer todo mundo trabalhar harmonicamente. E isso é que é dificílimo. Isso é que é dificílimo. Porque quando você coloca 30, 40 pessoas juntas trabalhando lá dentro da empresa, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma dominância cerebral. E a gente vai ver pessoas de gerações diferentes, porque aquele pessoal mais velho, que é de uma geração mais velha, ele nasceu num mundo diferente do pessoalzinho que está chegando agora no mercado, de 18, 19, 20 anos, que já nasceram no mundo da tecnologia. Eles têm só o simples fato de serem de gerações diferentes, já tem uma diferença de pensamento. Aí são pessoas de personalidade diferente, pessoas de gerações de dominância cerebral diferente. Olha a bagunça que vira. Elas pensam muito diferente. E aí, quando você entende esse funcionamento desse mecanismos, entende as diferentes personalidades, e você aplica isso na sua equipe, você faz a sua equipe entender que existem pessoas diferentes, você consegue reduzir bastante o conflito, porque as pessoas passam a entender umas às outras. Aí você entende que aquele cara lá, que é o lógico, ele pensa diferente de você, não é porque ele quer divergir de você. Ele tem um raciocínio diferente do seu. Então você passa a entender melhor o lado do outro. Né? O de lá também vai te entender melhor. Você é um cara mais emocional e tal. O seu pensamento é divergente do dele. Cada um tem que se entender. E aí você percebe que eu já passei por uma experiência assim, numa empresa. Ninguém dava certo com ninguém, estava aquela bagunça. E o diretor da empresa estava igual um maluco lá, em tempo de ficar doido.
Aí ele contratou uma empresa de consultoria que aplicou esses testes lá dentro, explicou, todo mundo foi entender qual que era um, quem era o outro, como é que um pensava. A coisa, mas assim, reduziu bastante os conflitos. Não é que vai acabar o conflito, não, mas reduz. Então, é aí que entra essa questão da gestão dos recursos humanos, você entender o comportamento humano. E nessa unidade, essa unidade 3, vai te proporcionar você entender bem disso aqui. E a gente ainda finaliza com uma unidade falando muito sobre liderança. Está vendo? O processo sobre poder, política nas organizações, processo de negociação, causa de conflitos nas organizações. Então, também vai proporcionar a você um bom entendimento de como lidar com isso. Porque, igual eu falei, quando você começa a crescer dentro de uma organização, você vai aumentando o leque de pessoas que você vai comandar. Se você não entende bem sobre isso, como você não vai lidar bem com a sua equipe? Você não vai conseguir fazer a sua equipe trabalhar em harmonia. Quando você vai desenvolvendo essa habilidade, você consegue comandar bem a equipe, consegue fazer a equipe trabalhar harmonicamente, e é bem provável que os resultados lá do seu setor vão aparecer. Né? Então, gente, olha só quanta coisa bacana a gente vai ver ao longo desse período. Então, antes de eu falar da prova, das provas, eu lembrei de mais uma coisa aqui, que eu falei que eu tenho um canal lá no YouTube, que eu disponibilizo os vídeos. Então, também eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Porque tem aluno que pensa assim, então, já que o professor vai disponibilizar o vídeo lá, então também eu não preciso nem de ir lá assistir as aulas, não. Não preciso eu participar, depois eu assisto. Eu não aconselho você a pensar dessa forma. Mesmo eu gravando o vídeo, postando o vídeo, tendo o canal, eu aconselho você a vir toda sexta-feira de manhã participar da aula. Porque você viu lá a importância das unidades, das matérias que a gente vai ver. E aqui na aula, né, você tem oportunidade de conversar comigo, de debater. Se eu explico lá uma metodologia de avaliação e você não entendeu bem, você pode levantar a mão e falar, professor, eu não entendi isso aí não, explica de novo. Volto lá atrás, explico tudo de novo. Se você ainda tiver dúvida, falar, professor, tem um ponto lá que eu não entendi. Eu volto lá, explico tudo de novo. Né? Você pode conversar comigo, aí eu vou pedir vocês também para participar, para dar exemplos. Hoje é uma aula mais de apresentação, eu estou mais falando, né? Que eu estou apresentando a empresa. Mas à medida que a gente for evoluindo no curso, eu vou querer ouvir vocês também participando, dando exemplos. Então, vira um bate-papo, vira uma conversa, que você tem como conversar com todo mundo, comigo aqui. Então, é muito mais produtivo para você. Agora, se você for ficar deixando para ver vídeo depois, você não vai participar, não vai poder tirar dúvida. E outra coisa também que eu percebo, às vezes, em certos alunos, né? O cara fica deixando para ver o vídeo depois, depois eu assisto. Aí, naquela semana, ele não pode ver. Aí já vai acumulando dois vídeos para ele ver. Aí, na outra semana, ele se enrola de novo e não pode ver de novo. Aí já acumula 3 vídeos. Aí, quando vê, o cara está lá com 3 aulas acumuladas para ele assistir. E você vai ver que cada aula gira em torno de 2 horas. Aí depois dá uma preguiça no aluno dele ficar em casa assistindo as gravações dos vídeos. Então, gente, assim, a melhor coisa que tem é você vir participar. Né? Que você tem a oportunidade, já assiste logo a aula, já tira suas dúvidas todas, pronto, acabou, resolveu o problema. Aí, pessoal, para falar de prova, para eu poder dar um intervalo, vou só falar aqui a questão das provas aqui, como é que funciona, e já vou dar um intervalinho. Intervalinho de 5 minutinhos para eu pegar minha água ali. Olha lá, são 3, eu gosto de falar porque eu vi ali que teve um aluno que falou que veio transferido, é a primeira vez, né? Está assistindo às aulas aqui no Uniswan. Então, eu sei que tem muita gente que já sabe como é que funciona, mas é bom para reforçar. São 3 provas, você tem A1, A2 e A3, né? Deixa eu ampliar aqui, ó. A nossa A1, ela vai ser... A semana de prova é do dia 30/9 a 6/10. Deixa eu ver aqui que dia que é 30/9, eu acho que é na quinta-feira, se eu não me engano. Só confirmar aqui.
Setembro, ó, 30/9 é na quinta. Então, a data da entrega da nossa prova é na sexta-feira, dia 1º de outubro. Então, ó, a primeira prova é de 30/9 a 6/9, a nossa prova é 1º de outubro. A nossa A2, a semana de prova é 25/11 a 1/12. Então, o dia 25 é provável que seja quinta-feira. Então, a nossa prova, 26/11. E a terceira, lá, é de 9/12 a 15/12. Então, é provável que a nossa seja no dia 10/12. Como é que funciona? Por que tem... Em primeiro, Em primeiro lugar, a primeira prova e a segunda prova, elas têm a prova valendo 8 e a nossa APS, que é um trabalho em grupo, valendo 2. Depois, no momento oportuno, eu vou explicar direitinho sobre a APS, o que é essa APS, tá? Vou mostrar já para vocês que no plano de ensino já tem lá explicando lá o que é, como é que vai ser essa nossa APS. E, se eu não me engano, na próxima aula eu já vou começar a explicar a APS para vocês. A nossa segunda prova também é a prova valendo 8 e a APS valendo 2. E a terceira prova que não tem APS, não tem trabalho, é só a prova valendo 10. Então, deixa eu explicar o porquê que tem a terceira prova, para quem não sabe. Essa terceira prova não é obrigado o aluno a fazer, é opcional. Ela tem 2 objetivos, ó. Aquela terceira prova, em primeiro lugar, ela pode funcionar como se fosse uma segunda chamada. Então, por exemplo, pode acontecer do aluno perder uma das 2 provas. Embora, nesse sistema que a gente vai fazer, seja difícil o aluno perder a prova, né? Porque como é que funciona? Eu vi ali que a data da entrega da prova, você vai fazer a prova lá e vai me entregar ela pelo Classroom. Vai postar ela no Classroom. No dia, a primeira, por exemplo, no dia 1º/10. Então, uma semana antes, eu já vou disponibilizar a prova lá no Classroom. Uma semana antes, eu já vou chegar aqui, vou explicar a prova para vocês, eu vou abrir a prova, vou ler a prova toda, vou explicar essa prova para vocês. Vocês vão ter uma semana, aí é uma prova de pesquisa, vai ter uma questão lá, um problema de uma empresa, aí você vai pesquisar para arrumar um problema para aquela empresa, que vai falar sobre avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento, as 2 primeiras unidades, a primeira prova. Então, você tem uma semana para fazer a prova e me mandar pelo Classroom. Então, é muito difícil você perder a prova, a não ser que realmente o aluno adoeça e vá para o hospital, fique internado uma semana no hospital. Tudo bem, né? Mas, a não ser isso, não tem muita justificativa para o aluno perder a prova. Mas, digamos que aconteça de você perder, não conseguir entregar a prova, teve um problema naquela semana, não pôde entregar a prova. Então, você faz a terceira, que ela funciona como uma segunda chamada. Não precisa de você me pedir permissão, não precisa de você trazer atestado, não precisa de mandar e-mail para coordenação para ninguém. É só no dia da terceira prova você ir lá e fazer a 3. Terceira prova sua lá, não tem problema não. Ou ela pode funcionar, a segunda opção que eu falei, para você tentar melhorar sua nota. Você fez a primeira prova, então vamos dar um exemplo. Fez a primeira prova, tirou 7. Fez a segunda prova, tirou 7. Beleza, você está aprovado. Você tem que ter a média 6 para passar. Aí você fez as 2 provas, ficou com a média 7, passou. Mas você falou assim, eu queria melhorar minha nota. Nota 7, eu queria tentar ficar com 9, ou quem sabe até com uma nota melhor, né? Aí você não precisa pedir permissão nem nada, você pode fazer a terceira prova. E aí eu também gosto de chamar a atenção que a sua nota, ela nunca vai ser piorada, né? Porque o sistema elimina a menor nota. Você fez a primeira, ficou com 7. Fez a segunda, ficou com 7. Fez a terceira, tirou 0. O sistema elimina aquela nota 0. Você vai permanecer com a nota 7. Nunca sua nota vai ser piorada. Então, aqueles que quiserem fazer a 3 para tentar melhorar o CR, melhorar a nota, pode fazer à vontade, não tem problema, tá? E aí, pessoal, aqui tem um materialzinho, aqui, ó, 2 slides finais, que eu falo da bibliografia. A bibliografia básica e a bibliografia complementar.
Eu não vou ficar agora aqui falando dos detalhes dos livros com vocês, não, porque é o seguinte, eu vou dar um pequeno intervalo e já já eu vou voltar, que eu vou iniciar a unidade 1, tá? Que elas são 70 slides. E aí vocês vão ver, quem está começando agora a estudar comigo, vocês vão ver lá que eu, a cada unidade, aqui é só unidade 1, no início de cada unidade, eu coloco os livros de onde eu tirei aquela unidade. E aí, então, eu vou parar e vou falar de cada livro, tá? Então, sempre no início de cada unidade tem um livro. A gente tem, basicamente, 2 livros que eles são muito básicos aqui durante o nosso curso. É esse do Chiavenato e é um outro que a gente usa a partir da unidade 3, que é o livro do Robbins, de comportamento organizacional. E esses 2 livros básicos, gente, eu tenho ele em PDF. Então, já vou até mandar ele aqui para você, ó, nessas... Ó, olha lá, ó, para você ver. É exatamente o livro original, ó, em PDF para vocês, porque eu amo muito vocês. Mandando aqui no grupo, ó. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pequeno intervalo para pegar uma água ali, 10h10, 10h11, por aí, 10h12 eu estou voltando. Aí eu vou iniciar a unidade 1, aí eu vou falar um pouquinho mais dos livros ali. E aí, gente, se alguém ficou com alguma dúvida ainda sobre isso que eu falei tudo aí, anota aí a dúvida. Assim que eu voltar do intervalo, eu vejo se tem alguma dúvida aí que eu possa tirar de vocês e a gente já dá um início aí na unidade 1. Beleza? Já estou voltando aí. Pessoal, então vamos lá, dando sequência, né? Vamos iniciar, então, a nossa matéria realmente, propriamente dita. Vamos iniciar a nossa unidade 1, avaliação de desempenho. Então, já tinha mostrado a vocês o que a gente vai ver, eu já tinha falado aqui, né? Métodos tradicionais, métodos modernos, as principais propensões a erros, os erros que as empresas cometem por aí. Vamos fazer uma comparação dos métodos tradicionais com os métodos modernos, né? E aí eu tinha falado aqui dos livros, né? Eu gosto só de fazer um parêntese aqui, fazer uma pausazinha para falar um pouquinho desse livro, especificamente do Chiavenato. E falo um pouquinho só dos 2 também. Ó, o livro que eu uso como base para a nossa unidade 1 e unidade 2, eu gosto de dar uma prioridade para o livro do Chiavenato, né? Primeiro porque esse livro do Chiavenato, gente, ó, falar um pouquinho desse livro. Esse livro, ele é um livro de cabeceira. É um livro aqui, que ele é uma bíblia do RH. Tem tudo que você imaginar de importante de RH, tem nesse livro aqui. Tá? Ele é um livro muito bom. E eu também priorizo ele, porque ele tem na biblioteca, todas as bibliotecas de todas as unidades têm bastante exemplar desse livro lá, fica fácil do aluno pegar caso ele queira, e eu ainda tenho ele em PDF também, né? Vocês viram lá que eu mandei ele em PDF para vocês. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem, hein? Não tá dando problema na internet não, né? Não, professor, tá tranquilo. Tá, porque o troço deu um probleminha ali, eu achei que estava dando problema de novo. Então, eu mando ele em PDF para vocês. Eu só gosto de pedir a compreensão de vocês por uma coisa. Eu não posto aquele PDF lá no Classroom, não. Porque, vocês vão entender, né? Por causa de direitos autorais. Isso aí é uma coisa que a gente consegue aí com os amigos da gente, é meio por baixo dos panos. Então, eu ponho lá no grupo do WhatsApp, mas eu não gosto de postar lá no Classroom, porque, de repente, eu posso causar um problema para a faculdade. Se alguém aí dessas empresas, editoras aí, vê que a faculdade está pondo o livro em PDF lá no site da faculdade, cria um problema para a faculdade, e o problema quem criou foi eu. Agora, aqui no nosso grupo, aqui é um grupo ali de WhatsApp particular nosso, né? Então, ali eu disponibilizo ele ali para o aluno. Esse livro, gente, ó, ele fala... é um livro que eu uso ele em várias turmas minhas de RH. Eu tenho uma turma de gestão de pessoas, por exemplo, de gestão de RH, que aí a gente fala muito
sobre recrutamento e seleção. Então, ó, tem 2 capítulos aqui do livro que fala só de recrutamento e seleção. Tem um capítulo falando de recrutamento, outro falando de seleção. Aí depois, naquela matéria de gestão de RH, eu falo sobre plano de cargos e salários, política de remuneração estratégica. Aí tem 3 capítulos aqui falando sobre esse assunto. Depois eu vou falar de... Aí nessa turma aqui eu falo de avaliação de desempenho. Tem um capítulo lá falando tudo de avaliação de desempenho. Depois eu vou falar com vocês aqui nessa turma de treinamento e desenvolvimento. Tem 2 capítulos falando de treinamento e desenvolvimento. E por aí vai. Então, ele é um livro importantíssimo, tá? E aí, o que eu costumo falar? Não precisa, né? O aluno pergunta às vezes, professor, será que é bom eu comprar esse livro? Aí, o que eu aconselho? Depende. Se você está fazendo o curso de RH, então eu acho que é importante que você tenha esse livro, sim. E aí você está fazendo um curso de RH, você vai trabalhar com RH na sua vida, não tem para onde fugir. É um livro de cabeceira para quem está fazendo o curso de RH. Agora, não, professor, eu estou fazendo ADM. Bom, então se você está fazendo administração, aí o que você tem que ver? Ao longo do curso de administração, você começa a definir que área você vai seguir. Eu não falei que tem mais ou menos 4 áreas? Então, de repente, você está fazendo administração e você já definiu que você vai seguir para a área de finanças. Sonho seu é ser um gerente financeiro ou um diretor financeiro. Então, não há necessidade nenhuma de você comprar um livro desse, porque é um livro caro, tá? Esse livro custa aí na casa dos R$200. E você já definiu que vai seguir finanças. Então, para que vai? Porque eu sei que é um momento da vida que você está hoje estudando, né? Estudante, está apertado, está pagando faculdade, ainda não resolveu o problema financeiro da sua vida, então está apertado. Para que vai comprar um livro de R$200? Não precisa. Depois, lá que você fizer seus MBA, se um dia você for seguir meu conselho e fazer um MBA na área de finanças, aí você vai estar numa outra realidade da vida, e de repente você avalia se compra ou não um livro, aí talvez compre, tá, beleza. Agora, se você também está fazendo ADM, mas você já definiu que vai seguir para essa área de RH, né, porque tem muito profissional que é da área de RH, mas é formado em administração, né? Se forma em administração, depois vai fazer um MBA em gestão de pessoas. Mas se você definiu que vai fazer RH, então, de repente, quem sabe, num momento oportuno, quando sobrar um dinheirinho, é bom que você compre o livro. Mas você tem ele em PDF. Aquele livro que eu mandei em PDF, ele é o original. Tudo que tem nesse livro aqui, tem naquele PDF que eu mandei para você, tá? E aí tem esses 2 livros aqui que eles não têm na biblioteca, mas eu uso eles menos. Eu uso pouca coisa dele, é só mesmo para complementar. Mas também não precisa de você comprar esses livros aí, não. Que aí o que eu tenho aqui no material que eu preparo para vocês, tem o que é necessário. Gente, e aí uma coisa importante também, ó. Como eu amo muito vocês, olha o que eu faço para o aluno. Nenhum professor faz isso na face da Terra, só eu. Tô brincando, né, gente? Pode ter outro professor que faça. Olha o que eu faço. Eu coloco ali, ó, até a página de onde eu tirei aquele assunto ali, ó, para facilitar a sua vida. Quando você for estudar, né? For estudar para a prova, por exemplo, aí você vai pegar o meu material. Você vai estudar lá, por exemplo, vamos supor que eu esteja lá falando já lá, você quer estudar a parte dos tipos de avaliação de desempenho, um exemplo, você vai ter de onde, ó, a coisa que eu tiro de site também, eu coloco o site ali também, ó. Vendo? Eu coloco o site. Que aí você pode pegar aqui, copiar, vai lá e vai ver o que está lá naquele site. Mas as coisas dos livros, por exemplo, né, ali, ó, por exemplo, vamos pegar aqui a parte das metodologias, ó, você vai ver lá, pesquisa de campo, é uma metodologia. Aí você viu meu vídeo, viu minha aula, viu minha explicação, e ainda ficou com dúvida, ou quer estudar isso aí com mais profundidade, você vai vir aqui, ó, tá lá no livro do Chiavenato, na página 220. É só ir lá no PDF, abrir o PDF, vai lá na página 220,
Porque aí lá no livro, gente, tem mais riqueza de detalhes, né? Aqui, esse material que eu preparo para vocês é um resumo do livro, né? Eu pego o livro lá, os pontos principais, coloco aqui no material para você. Você tem acesso ao material, mas lá no livro, o que a Venato explica com mais profundidade, tem exemplos, tem exercícios. Então, caso você queira ver a matéria com mais profundidade, é só observar a página lá de onde eu tirei do livro e vai lá estudar melhor. Então, pessoal, olha só, vamos dar um iniciozinho aqui. Como é que são as minhas aulas? Não é que eu fico aqui lendo slides, não, mas eu gosto de pegar todos os slides, a gente vai dando uma lida, eu vou parando, vou dando exemplos, vou explicando aquilo ali melhor. E hoje, na verdade, a gente vai ver uns 2 slides apenas aí, só para a gente realmente dar um início na matéria aí. Então, vamos começar a dar uma lida aqui, ver o que a Venato está falando, numa parte ainda lá da introdução desse capítulo, na página 210, ele fala o seguinte, ó, a avaliação do desempenho é um tema constante e corriqueiro na vida particular das pessoas. O mesmo ocorre nas organizações. Então, pessoal, deixa eu usar essa primeira frase aqui, já dá para eu parar e explicar algumas coisas muito importantes para você sobre avaliação de desempenho. Primeiro, pessoal, que vocês têm que entender que a avaliação de desempenho... Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho, se está tudo funcionando bem, tá a internet funcionando bem. Agora eu fiquei traumatizado com aquela hora que a internet parou. A avaliação de desempenho, gente, nós temos que entender uma coisa. Na nossa vida corriqueira, no nosso dia a dia, como que a Venato ali falou, nós estamos constantemente sendo avaliados. Nós temos que nos preparar para isso. A vida é assim. Eu falo isso porque... Ao longo da minha vida profissional, trabalhei em diversas empresas por aí afora, eu vi muito colega de trabalho meu falando comigo assim, ó, e você viu, agora a nossa empresa vai começar a ter avaliação de desempenho, ô, que droga, agora vamos começar a avaliar a gente. Eu falei, ué, o que você está vendo de ruim nisso? Eu acho é bom. O cara falou, Deus me livre, agora a gente vai ser avaliado. Não, daqui a pouco está avaliando a gente, daqui a pouco manda a gente embora. Olha, mas ué. Eu acho é bom. Sabe por quê? Gente, eu quero trabalhar numa empresa que tenha avaliação de desempenho que seja bem... O ruim é quando a empresa faz a avaliação errada. Isso é que é ruim. Né? Mas eu quero muito trabalhar numa empresa bacana que faça uma boa avaliação de desempenho, que faça... que tenha uma política boa de treinamento e desenvolvimento, é o que eu mais quero na minha vida, que eu acho que todo mundo devia querer. Agora, o problema é que realmente a coisa tem que ser feita da forma correta, porque a avaliação de desempenho, ela tem que ser, gente, motivacional, ela precisa motivar as pessoas, e aí tem muita gente que ainda não entendeu isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, numa dessas consultorias que eu fui fazer na minha vida. Olha o que uma outra empresa uma vez fez. Eu gosto de observar o que as empresas fazem de errado e trazer aqui para a gente. Eu não falo o nome de empresa nenhuma, não cito o nome de ninguém, mas é para vocês entenderem que isso acontece na vida de vocês, como um aluno agora há pouco ali falou para a gente. Passou por um problema lá que a empresa... não estava fazendo da forma correta como deveria. E acontece em empresas um pouco menores. Mas eu fui chamado para fazer uma consultoria numa empresa que um amigo meu me indicou. E eu até conhecia também lá esse cara dessa empresa onde eu fui indicado. E aí, qual que foi o cenário que eu encontrei? O que aconteceu? Olha essa história. Foi verdade, hein? Eu fui dar consultoria para a empresa e era no final de ano. E o diretor da empresa lá me chamou e falou, ó, Eduardo, vamos fazer o seguinte, eu estou te contratando para você me dar essa consultoria para o ano que vem. Vamos ficar o ano todo, quero que você me ajude a estruturar essa área de RH da empresa, tal. E aí, mas agora nós estamos em dezembro, eu queria que você já viesse aqui em dezembro, alguns dias de dezembro,
para você já conhecer a empresa, já conhecer a turma toda aí e tal, para você poder já, quando começar o ano, já tá ciente do quadro aí e tal, para você já começar bem a coisa. Eu falei, não, eu acho ótimo, acho ótimo. Então, em dezembro, eu já vou participar aqui com o grupo e tal. Aí eu fui lá fazer uma visita na empresa no dia 10 de dezembro. Então, gente, olha só que coisa interessante. 10 de dezembro, qual o cenário que eu esperava ver lá na empresa? 10 de dezembro, normalmente é uma data, dezembro normalmente é uma data que eu imaginava encontrar todo mundo feliz lá na empresa, não é? 10 de dezembro, o pessoal já recebeu a primeira parcela do 13º salário, o pessoal está com din-din, o pessoal já está se preparando para a festa de fim de ano da empresa, que ia ter na outra semana, dia 17, era a festa de fim de ano da empresa. Já estou todo mundo com aquele clima, já pensando no Natal, pensando em Ano Novo. Então, eu estava imaginando que eu fosse chegar lá na empresa, naquela minha visita, e ia encontrar todo mundo lá feliz, lá na empresa, lá, né? E, no entanto, foi tudo o contrário. Eu cheguei lá na empresa, eu até assustei com o clima que eu encontrei. Estava todo mundo num clima de velório dentro da empresa, todo mundo lá de cara feia, todo mundo meio mal-humorado. Conversei com algumas pessoas lá, vi que estava todo mundo... Tinha alguma coisa incomodando o grupo todo. E eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, gente, eu estava esperando encontrar um cenário completamente diferente. O que será que aconteceu? Aí eu fui tentar entender, né? Como é que eu vou dar consultoria numa empresa? Eu chego lá, já vejo esse cenário, a primeira coisa é entender o que está acontecendo. Aquilo ali é normal ou aconteceu algum problema ali, né? Aí fui conversar, tinha um amigo meu lá na empresa, lá, uma hora que eu tive a oportunidade, eu chamei ele no canto para tentar entender. Aí eu descobri o que tinha acontecido, gente. Era exatamente por causa da avaliação de desempenho. Olha o que aconteceu. É aquele famoso cenário. O dono da empresa era um engenheiro. Como eu falei, nada contra o pessoal da área de engenharia. Eu até tenho muita admiração por engenheiros. Mas é aquele tipo de empresa que o cara era engenheiro, abriu a empresa e ele era formado em engenharia e nunca tinha estudado essa área de RH. E ele estava tocando a empresa dele como diretor da empresa e um dia, eu acho que ele ouviu falar, alguém falou com ele, que ele tinha que fazer avaliação de desempenho, ou deve ter visto isso em algum site, e resolveu ele mesmo bolar uma forma de avaliar o desempenho da turma, dos funcionários dele. Então, ele mesmo criou um mecanismo, né? Então, ele era engenheiro, metido a mexer com planilhas, ele criou uma planilhona dele, lá da cabeça dele, criou várias coisas para ele avaliar no pessoal, aquela planilha onde ele ia dando as notas lá de cada um, aquele troço, criado da cabeça dele, e ele mesmo, como diretor, passou o ano inteiro analisando os funcionários dele. Era uma empresa pequena, tinha lá uns 35 funcionários, então ele mesmo passou lá avaliando os funcionários, e quando chegou no início de dezembro, ele fechou aquela planilha dele lá, fechou as avaliações, e ele mesmo chamou o pessoal para dar o resultado da avaliação que ele tinha feito. Gente do céu! A hora que eu fui saber o resultado disso, a gente nem acredita. Eu falei, Jesus amado! Sabe o que esse cara fez? Chamou funcionário por funcionário, o funcionário sentava na frente dele, na sala dele, e aí ele já começava esculhambando o camarada. E já a avaliação dele foi só para mostrar os podres dos funcionários. Aí foi aquele feedback negativo de chegar e mostrar, fulano, ó, você então tá aqui sua avaliação, fulano. Você foi mal nisso, você foi mal naquilo, isso, você deixou bastante a desejar, você errou nisso, você errou só mostrou o lado negativo das pessoas. Acabou com a vida de todo mundo. E no final, para fechar com chave, sei lá de quê, no final ainda deu uma nota que ele foi pontuando lá naquela planilha dele, que a maior nota, gente, de 0 a 10, a maior nota foi 6. Nossa senhora, que eu ouvi aquilo. Aí tinha esse funcionário amigo meu lá, por exemplo, o cara estava extremamente chateado. Ele me falou comigo, ô Mineiro, eu trabalhei aqui o ano inteiro,
mas eu dei meu sangue aqui durante o ano todo. Ralei igual um condenado. No final, minha nota foi 5. A maior nota foi 6. Foi inadmissível. Tanto que eu trabalhei aqui, recebi uma nota 5, de 0 a 10. O pessoal estava todo mundo extremamente revoltado com aquilo. Aí, né, lógico, aí a gente tem que ter todo um cuidado para falar com o diretor e tal, mas no momento oportuno, eu fui tentar conversar com o diretor a respeito dessa avaliação que ele tinha feito. Vou tentar entender como que ele tinha, de onde ele tinha tirado aquilo, e por que tinha dado aquelas notas tão ruins, né? Aí ele mesmo já começou a falar, né, funcionário é assim, a gente não pode ficar avaliando o funcionário bem demais, não. Porque se avalia o funcionário bem demais, daqui a pouco ele está querendo aumento de salário e está achando... Aí ele já começa a se sentir. Eu falei, nossa Senhora da Aparecida, meu Deus do céu. Que tragédia, meu Deus do céu, que tragédia. Então, gente, a gente vai ver ao longo da nossa unidade 1 aí que a avaliação de desempenho não tem nada a ver com isso. A avaliação de desempenho, em primeiro lugar, ela tem que ser motivacional. É muito ruim você ser avaliado dessa forma, porque você trabalha o ano inteiro, você deu o seu sangue. Se você errou, tudo bem, a empresa tem todo o direito de te chamar, de corrigir, mas não é dessa forma. Uma avaliação de desempenho desse, um feedback, a gente vai falar sobre feedback ao longo do curso nosso aí. Você tem que começar com um feedback positivo. Chama o funcionário lá, primeira coisa é parabenizar o funcionário pelo desempenho dele ao longo do ano. Aí, alguma coisa ele fez de bom. Hein? Porque se o funcionário também só fez coisa ruim ao longo do ano, então você tem que mandar ele embora. Ué, não é? Mas então você chamou o funcionário para dar o feedback para ele, pega o que ele teve de bom ao longo do ano e elogia ele, agradece. É um momento, gente, de você motivar o funcionário, mostrar o que ele fez de bom, ressaltar, até para ele poder continuar fazendo aquelas coisas boas que ele fez, para reforçar o que ele fez de bom. E aí, depois que você ressaltou o que ele fez de bom, que você elogiou, que você levantou a moral dele, aí você também já vem, olha, fulano, agora também eu queria só mostrar também aqui um outro lado também da avaliação. E aí não é julgar os podres na cara dele, não. É ressaltar o que ele pode melhorar de uma outra forma. Aí você vai mostrar para ele, ó, então, agora por outro lado também eu preciso te mostrar aqui a parte que eu acho que você precisa melhorar, onde eu percebi que você poderia ter feito melhor, você deixou a desejar nisso, nesse ponto tal, acho que a gente precisa cuidar aqui melhor de você para que você melhore nesses aspectos tais. Mas aí, olha só que bacana. Você já mostra para ele, ó, inclusive, a nossa empresa já até preparou um planejamento de treinamento para você, de treinamento e desenvolvimento para você, nessas áreas que você precisa de melhoria. Que aí, olha só que bacana, gente. Você está mostrando para a pessoa os erros que ela cometeu, mostrando os pontos que ela precisa melhorar, mas já está mostrando para ele que a sua empresa está preocupada com o crescimento profissional dele, que a sua empresa já preparou um programa de treinamento específico para ele. Então, o funcionário vai pensar o quê? Nossa, que bacana! Em primeiro lugar, o diretor me elogiou, me mostrou aonde eu fui bem, e depois ele me mostrou aonde eu não fui tão bem, mas já me mostrou que tem um planejamento de treinamento para mim, que eu vou aprender. Isso é que eu quero. O funcionário ele quer se sentir dessa forma, ele quer crescer, ele quer que a empresa, todo funcionário quer que a empresa se preocupe com o crescimento profissional dele. Aí é uma coisa completamente diferente, é motivacional, não é? Olha que bacana. E as empresas pecam demais, gente. Nossa Senhora. Olha lá, ó. Elas sempre se defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos. Então, você hoje vai ver que a gente avalia desempenho em todas as áreas da empresa. Todos os campos da empresa. No final, lá, a gente vai ver um modelo que surgiu em 92, chama BSC,
Balanced Scorecard, que ele veio para mostrar para a empresa, ele já teve até uma evolução depois e tal, mas veio para mostrar para a empresa que ela tem que avaliar todas as áreas da empresa, avaliar a parte financeira, avaliar os recursos humanos, a parte operacional, avaliar a parte técnica dos funcionários, avaliar a parte de vendas, avaliar a parte de marketing da empresa. Você faz uma avaliação global de todas as áreas da empresa. E faz uma avaliação específica para cada funcionário em cada área. Como está a qualidade dos produtos? Quando a gente vê o BSC, você vê o Balanced Scorecard, você vê que é um pouco mais profundo. Você avalia não só a parte financeira da empresa, você avalia a satisfação do seu cliente com relação à qualidade dos seus produtos, o atendimento, né? A produtividade da empresa. Você avalia a satisfação dos seus funcionários. Porque, gente, o seu funcionário, ele tem que estar satisfeito com a empresa. Como é que o funcionário vai dar um bom atendimento? Aqui, ó, não está falando, você vai avaliar o atendimento ao cliente. Como é que o seu funcionário vai atender bem o cliente se ele não está feliz com a sua empresa? Eu costumo fazer uma brincadeira que eu faço com os alunos, uma metáfora, né? Falo, seu funcionário, pessoal, ele não pode ter a síndrome do fantástico. O que é isso, professor? Síndrome do fantástico, que eu nunca ouvi falar. Gente, isso acontece em muita empresa, hein? Já aconteceu comigo, já. Depois eu corri da empresa. O seu funcionário não pode ter a síndrome do fantástico. O que é isso? Você já viu aquelas pessoas que no domingo à noite, quando toca a musiquinha do Fantástico lá, já dá uma depressão no camarada? Já dá uma depressão que o camarada tem que tomar 2 Rivotril para poder dormir. Aquilo dá uma depressão só do cara pensar que amanhã cedo vai começar de novo o martírio dele. O camarada já pensa assim, nossa senhora, amanhã já vai eu de novo mais uma semana de sacrifício. Aí o cara já dá uma depressão, a hora que ouve aquela musiquinha tem uns que já na música do Domingão, do Faustão, já dá depressão no camarada. Acabou o jogo lá e já entra em depressão, pensando que amanhã vai começar de novo o martírio dele. Aí sabe o que acontece? O cara acorda no outro dia cedo, a hora que o celular dele desperta, dá vontade de pegar o celular dele e jogar na parede. Ele não faz porque o celular é caro. De tanta raiva que ele tem E aí ele já levanta e já sai para o trabalho reclamando já. Lá vai eu, mais uma semana naquele martírio lá. Oh, meu Deus do céu. E aquilo, sabe o que acontece com esse funcionário? Ele chega no trabalho dele, começa a trabalhar 9 horas da manhã, toda hora ele olha para o relógio e reclama que a hora não passa. Você já deve ter visto isso. Eu já tive gente do meu lado trabalhando, toda hora o cara olhava no relógio, nossa senhora, agora que é 9h30, meu Deus do céu, as horas não passam. Daqui a pouco o cara olha no relógio, nossa senhora, agora que é 10 horas. Aquilo vai dando uma agonia na pessoa, que ele olha no relógio, agora que é 10h30. Aquilo, as horas parece que não passam, porque a pessoa está fazendo uma coisa que ela não gosta de fazer, está trabalhando numa empresa que ela não gosta de trabalhar. O clima de trabalho, com certeza, daquela empresa é péssimo. Ele fez uma avaliação de desempenho onde o diretor julgou os podres dele tudo na cara dele. Ele não tem uma política boa de avaliação de desempenho, ele não tem treinamento, desenvolvimento, ele não tem motivação nenhuma naquilo. As pessoas estão trabalhando num clima de velório. Aí aquilo, sabe o que acontece? A hora que dá meio-dia, o horário de almoço dele de meio-dia a 1, eu já vi isso acontecer. O camarada dá nele um negócio, que ele deu meio-dia, a hora do almoço, ele sai para o almoço, parece que aquele preso que ficou 20 anos preso, aí abriu a cela da jaula, o cara saiu depois de 20 anos preso, é a mesma coisa. O cara saiu para o horário de almoço dele, ele sai, parece igual um passarinho que saiu da jaula. Aí a hora que dá 2:55, aí o cara já começa a entrar em depressão de novo, vai para o segundo tempo, lá vai eu de novo voltar para o meu martírio. Aí é a mesma coisa. Com 1 hora ele começa a trabalhar, 1h15 ele olha no relógio, ai meu Deus, agora que é 1h15. Daqui a pouco ele olha, nossa, agora que é 2 horas, e as horas não passam. Então, isso aí, o erro maior, às vezes, está na alta administração, que não está sabendo comandar.
seu pessoal e permite que o pessoal tenha esse tipo de síndrome que, às vezes, é comum em algumas empresas aí, né? Então, olha lá, para o funcionário ter dar um atendimento bom ao cliente, ele precisa estar feliz. Então, como é que está essa felicidade do funcionário, o clima de trabalho? Você tem que avaliar tudo, né? Olha lá, afinal, olha o que o Kevenato fala, são as pessoas que dão vida à organização. Tem muita empresa que ainda não entendeu isso. A empresa, ela é composta por pessoas, não por máquinas. O maior capital que a empresa pode ter é o capital humano, porque as empresas modernas hoje já entenderam que a empresa é feita de pessoas. As máquinas, elas trabalham, tudo bem, as máquinas produzem, mas quem comanda a máquina é o ser humano. Quem cria a máquina é o ser humano. Quem cria sistemas é o ser humano. Quem comanda os sistemas é o ser humano. Quem fabrica os produtos é o ser humano. Quem traz inovações para a empresa é o funcionário, é o ser humano. Quem atende o cliente é o funcionário, é o ser humano. Então, os funcionários precisam estar motivados. Olha lá, o desempenho humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje. Olha a importância disso. Gente, só para encerrar, só mais esse slide. Olha lá, avaliação, conceito de avaliação, é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe. Tem que ter um sistema. Não é de vez em quando ir lá e avaliar, fazer uma avaliação de qualquer jeito, não. Você tem que passar o ano todo. A gente vai ver que as empresas modernas hoje, elas estão periodicamente, sistematicamente avaliando o desempenho de tudo dentro da empresa. Aí, em funções das atividades que desenvolve, das metas, dos resultados, tá? Das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento, para você ver o potencial de desenvolvimento daquelas pessoas, para preparar programas de treinamento para que aquela pessoa cresça. Então, a avaliação do desempenho é um processo dinâmico que envolve o avaliado, seu gerente, seus relacionamentos e representa uma técnica de direção. Outra coisa importantíssima, gente. Treinamento e avaliação de desempenho, a gente vai ver que hoje, por isso que surgiram novos métodos. Eu falei, tem os métodos tradicionais, tem os métodos modernos. Os métodos tradicionais, eles funcionaram durante um período, mas o pessoal percebeu que estava falhando porque você só avaliava o desempenho passado. E aí muitas empresas usavam para avaliar o desempenho passado da pessoa, para chamar a atenção e para corrigir as pessoas. Aí aquilo, em vez de funcionar positivamente, funcionava negativamente. Os métodos modernos hoje, eles dão a direção, porque você cria indicadores para o futuro, a pessoa vai perseguindo aquele indicador, aqueles indicadores. E aí vai dando uma direção. E você não espera encerrar o ano para ir lá fazer avaliação e chamar a atenção do funcionário porque ele não bateu as metas dele. Não é assim. Você cria uma meta anual, os indicadores anuais, mas mês a mês, ou pelo menos a cada trimestre, você vai avaliando e chamando o funcionário e mostrando, ó, não está indo na direção das nossas metas, onde está errando. Vai tomando as medidas corretivas e vai dando a direção para o funcionário para que no final do ano ele realmente alcance os resultados e você possa realmente avaliá-lo positivamente. Então, é uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa de hoje. É um excelente meio pelo qual se localiza problemas de supervisão e gestão, de integração das pessoas, de localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento, tá vendo? Na construção de competências, consequentemente estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano. Nossa, isso aqui, na hora que eu leio uma frase dessa, eu até me empolgo. Eu só não vou me empolgar mais porque eu prometi que ia terminar 10h45, 10h40, 10h50. Então, pessoal, da próxima aula, eu vou pegar dessa última frase aqui, ó, que aqui também eu tenho um monte de coisas bacanas para fazer você refletir. E aí a gente dá sequência, na aula que vem a gente vai começar a falar dos tipos de treinamento. Então vamos começar a iniciar falando dos métodos de treinamento.
Muito interessante o assunto. Eu acredito que deu para vocês perceberem a importância da matéria, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse início aí, espero que tenha sido produtivo para vocês, que eu espero que vocês tenham enxergado a importância da matéria, tá? Muito obrigado a todos aí, espero que a gente tenha começado bem. Viu, pessoal? Fiquem todos com Deus. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que não ficou clara? Ou correu tudo bem? Correu tudo bem, sim, professor. Pelo menos na primeira aula, né? Não surgiu nenhuma dúvida. Ainda. Vou reforçar o meu ainda. Gostei muito. Você vai ver que é muito interessante, bem bacana. Sim, é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de gente. É bom demais, eu também amo. Então, valeu, pessoal. Hoje, vocês me desculpem, hoje foi uma aula que eu falei mais, mas porque, como eu falei, é uma aula mais de apresentação da disciplina. Nas próximas aulas, a gente vai bater mais papo, vocês vão participar mais. Hoje eu quis passar tudo para vocês aí, do que vai, para onde a gente vai caminhar, para você entender bem. Tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Hoje é sexta-feira, uma excelente sexta-feira para todos. Bom final de semana. Um beijo no coração. E qualquer coisa que precisarem, depois, se tiver alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp lá, eu não me incomodo, eu até acho bom esse relacionamento com os alunos. Qualquer coisa que precisar, se eu puder ajudar, será um prazer imenso. Um beijo, fiquem todos com Deus aí. Tchau, professor, bom final de semana. Valeu, professor. Tchau, Tatiane. Excelente final de Leandro, semana. todo mundo aí. Zé Luiz, muito obrigado pela presença de todos. Jader. Fiquem todos com Deus aí.